Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, em paz, tranquilos. Vamos estar salmodiando no Salmo 109. Salmo 109 diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. E me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva a sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos de seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado da seguinte geração, e seja na memória do Senhor a iniquidade dos seus pais, e não se apague o pecado da sua mãe. Antes, estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu o homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre, e como o cinto que o cinja sempre. Seja esse galardão dos meus contrários da parte do Senhor, e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, ó Deus, o Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me. Pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece, e ainda lhes sou opróbrio. Quando me contemplam, movem as cabeças. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me, segundo a tua misericórdia, para que saibam que essa é a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos, e alegrem-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubram-se com a sua própria confusão, como com uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Até aqui. Vamos orar. Senhor, tu és o Todo-Poderoso, e nós queremos, Senhor, engrandecer o teu nome e pedir, Senhor, o teu favor. Que o Senhor venha sobre a nossa vida, como o salmista diz, e trata conosco através da tua misericórdia. Nós também queremos orar, engrandecendo o teu nome, te glorificando por todas as suas obras maravilhosas. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos agora para o nosso texto base, livro dos Juízes, capítulo 7. Um capítulo clássico da Bíblia. Talvez um dos mais importantes do livro de Juízes. Juízes 7, versículo 1 diz assim: Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia,
e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte do vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro pela tua palavra, eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha, Senhor, nos dando entendimento, sabedoria, discernimento, que eu possa estar transmitindo a palavra com graça, que eu possa estar sendo um instrumento em tuas mãos para abençoar a vida dos meus irmãos, e que eles possam, Senhor, estar recebendo a tua palavra e aprendendo como usá-la de maneira bíblica na sua vida diária. Vem com o teu poder, com a tua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Chegamos no capítulo 7 de Gideão, e o que acontece? Nós vimos no último capítulo, só para os irmãos relembrarem, que Gideão recebe a visita do Senhor. Israel estava debaixo de um jugo de 7 anos, um pesado jugo. Todos os suprimentos de Israel, toda a comida, era levado todos os anos pelos midianitas, e pelo que parece na narrativa, por um conjunto de nações que vinha junto com eles. E aí o povo clama, Deus levanta um profeta, o profeta explica por que está acontecendo aquilo, e aí logo na sequência, Gideão é levantado para libertar Israel. E aí o que acontece? Gideão faz um chamado, e eles se reúnem num acampamento no vale. Só que o que acontece? Veja que interessante. Versículo 2 diz assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. O que acontece, gente? A primeira questão aqui é sobre a questão da glória do Senhor. Se juntaram as pessoas, e era muita gente. Agora, quem estava libertando o povo era Deus. Deus, ele trabalha de uma forma em nunca engrandecer o homem. Na verdade, Deus é o Deus que pega, por exemplo, apóstolos, homens rudes, pescadores e iletrados. E esses homens juntos colocam fogo no mundo, propagando todo o cristianismo pelo maior império da época. Quando você vê uma obra dessa, o que acontece? Você vê que foi Deus que fez. Por quê? Porque é inegável, não havia nenhuma capacidade daqueles homens de fazer aquela obra por si só. Da mesma maneira, Deus age assim até hoje. A obra que Ele faz na nossa vida, quando nós olhamos para trás, eu começo a ver, nossa, foi Deus, foi Deus. Qual que é a mentalidade humana? A mentalidade humana mais ou menos é assim: se um grande intelectual se converte, aí nós olhamos e falamos, nossa, esse aí vai ser um grande professor bíblico. Esse aí vai ser um grande pregador. Se um político influente na sociedade se converte, nós olhamos e falamos, nossa, esse político vai ser usado por Deus. Essa é uma visão totalmente mundana. É uma visão que não encontra eco nas Escrituras. Na verdade, Deus faz exatamente o oposto. Ele capacita o fraco na sua fraqueza. Ele faz a obra em cima de pessoas que não conseguem, do ponto de vista natural, realizar aquilo. Uma coisa são nossos dons naturais. E eu tenho que tomar muito cuidado com meus dons naturais. Por quê? Porque eu não posso servir a Deus com meus dons naturais de qualquer maneira. Por exemplo, alguém é uma grande professora numa escola. Aí ela é salva. Aí que você fala, vai ser uma ótima professora no Ministério Infantil. Não. Ela pode vir a ser uma professora no Ministério Infantil? Pode.
mas ela tem que passar aqueles dons naturais que ela adquiriu pela cruz. E ela tem que receber capacitação. Gente, fazer a obra de Deus não é no talento humano. Alguns dons naturais que Deus dá podem ajudar, mas esses dons só são úteis se passados pela cruz, se tratados por Deus. Tanto é que se você confiar no seu talento natural, você vai quebrar a cara. Você não vai conseguir fazer o que tinha que fazer. Pode ver, várias situações do seu trabalho, várias situações da família, várias situações do casamento. Você para e olha e fala, olha, só Deus aí. Na minha força eu não consigo fazer isso. Então tem que entender o seguinte, Deus criou todo esse plano aqui. Deus fez tudo isso que fez com um objetivo, a glória do seu nome. E em todas as histórias bíblicas nós vemos Deus agindo na vida dos mais improváveis. Não havia ninguém capacitado. Talvez alguém que ainda tinha algum talento, era Paulo, mas mesmo assim Paulo teve que ser ensinado diretamente por Deus. Ele passou por um processo enorme de aprendizado. E Paulo era fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Mas quando nós olhamos, a gente vê pessoas que não eram capazes de fazer aquilo. Certa vez eu vi uma ilustração e a pessoa perguntar, irmão, você quer saber o que é unção? É simples. Você vê um passarinho cantando numa árvore. Isso aí não é unção, isso aí é criação de Deus. Aí você vê uma vaca pastando. Isso aí também não é unção. Isso aí é criação de Deus. Agora, o dia que você vê a vaca em cima de uma árvore cantando igual o passarinho, isso é unção. Porque para ela é impossível fazer aquilo. Então, assim, lembre-se sempre disso. Seus talentos naturais são importantes? São. Mas eles têm que ser passados pela cruz do Calvário. Senão, não vira. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho na leitura. Versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Olha que interessante, aqui a gente tem o número do povo. Eram 32.000 pessoas. E no capítulo 8 e 9, nós temos, capítulo 8 e 9, nós temos o número dos midianitas. Eram 135.000. Se você pensar, com um exército de 32.000, você pode vencer um exército de 135.000. Existem histórias de guerras da antiguidade onde exércitos muito menores conseguiram vitórias enormes. Agora, olha que interessante, Deus dá uma ordem de Gideão, fala o seguinte, ó, quem for medroso, pode falar para voltar para casa, não precisa ir para a guerra. 22.000 voltaram. Essa questão do medroso aqui é algo muito interessante. Veja, isso na vida cristã, nós vemos muito isso. Quando a pessoa não está muito bem firmada em Deus, quando ela na sua vida ela não está muito bem firmada nos princípios bíblicos, a hora que o bicho pega, dá tremedeira. A hora que o bicho pega, a confiança vai embora. Então a coisa mais normal que tem, não deveria ser assim, mas infelizmente é normal, é que a hora que a onça bebe água, muitos dos cristãos, por não estarem firmados na palavra, por não estarem centrados na vida cristã como é para ser, eles arrepiam e pulam fora. Entendeu? Isso nas suas vidas, no seu trabalho. Por quê? Porque a confiança necessária para você realizar coisas difíceis, para você vencer problemas difíceis, ela vem do Senhor. Para você ter essa confiança,
Você precisa estar firmado na palavra. Por que que muitas pessoas naufragam na vida cristã ou levam uma vida cristã medíocre? Porque elas não são firmadas nos princípios bíblicos. E quem não é firmado no princípio bíblico não vai conseguir fazer a obra. E o que é pior, vai se amedrontar, vai se apequenar diante dos problemas. É o caso dessas pessoas aqui, era a turma do Oba-Oba. Opa, marcha para Jesus, vamos lá. Show gospel, vamos lá. Perseguição contra os crentes, vou prender todo mundo. Opa, não. Aí já está exagerando. Pera lá, veja bem. Não é bem assim. Entendeu? Por que que isso acontece? Porque a pessoa não está firmada na palavra. Então aqui tem um outro princípio importante. Esse capítulo é recheado de princípios importantes. Veja, para você vencer sua luta pessoal na família, no trabalho, os desafios da vida cristã, tudo que tem que vir, você precisa estar firmado na palavra. Na rocha, a rocha é a palavra de Deus. Ao estar firmado na palavra, o medo vai embora, porque você sabe quem é o Deus que peleja a sua luta. Ao conhecer o Deus que peleja a sua luta, você é capacitado a lutar aquela batalha e vencer. Agora, característica de multidão, de oba-oba, a turma da torcida organizada, sabe? Sabe aquele pessoal, o povo de Deus é um terror, isso aí não resolve nada. Palavra de efeito, por exemplo, eu lembro que no começo da minha conversão, o ministro de louvor cantava uma música assim, eu piso no diabo. Aí todo mundo, eu piso no... Isso não adianta nada. Isso aí é capaz de expulsar o diabo da sua vida, de tanto rir. Porque o diabo não tem medo de frase de efeito. O diabo conhece muito bem a Escritura, o diabo conhece muito bem o mundo espiritual, e ele sabe até onde ele pode chegar, e ele sabe que ele é limitado por Deus. Frasinha de efeito não resolve. Só que o povo do Oba-Oba, enganado, o quê? Gideão, foi chamado libertação. Agora eu vou tirar o pé do capeta das minhas costas. O que muitos pregadores falam, agora declara no mundo espiritual que esse seu problema vai cair por terra. Declarar no mundo espiritual que o problema vai cair por terra não resolve o problema. O que resolve o problema é pegar a verdade bíblica e aplicar em cima do problema. Aí resolve. Não tem outro jeito. Ah, você precisa profetizar para esse problema. Quantos já nós fizemos isso? Não existe prática mais absurda. Para vocês terem uma ideia, isso é tão absurdo que a religião que ensina que se você falar as palavras certas vai acontecer, é a feitiçaria. Quem tem palavras certas para tentar acontecer algo no ritual é o feiticeiro. Ele tem conjurações e encantamentos que ele tem que fazer para realizar os seus... Percebe como nós, como igreja, trocamos os altos caminhos de Deus por coisa besta, que não tem poder. Isso aí só tem poder para encher a igreja e tomar o dinheiro do povo. Mas isso não transforma ninguém, não muda ninguém. E a pessoa, culto após culto, semana após semana, mês após mês, vai fazendo parte daquele oba-oba, até que em um determinado momento, quem tem 2 neurônios, chega e fala, opa, peraí, não está funcionando, alguma coisa está errada. E aí muitos se afastam do caminho do Senhor e nunca mais voltam. Olha ao seu lado a quantidade de pessoas que frequentavam igrejas e que hoje estão fora. Por quê? Porque não funciona. Não funciona por quê? Porque não é baseado na palavra de Deus. É só oba-oba. Entendeu? É só festa, é só fervo. E fervo não resolve. Amém? Amém. Então uma golinha de água. O João vai chegar daqui a pouco, viu? Continuando na leitura, versículo 4. E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que
que daquele de que eu te disser, esse irá contigo. Esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo. Esse não irá. O que acontece? Deus olha e fala, 10.000 pessoas é muita gente. Vamos separar, faz descer as águas que eu vou fazer um teste. Aí é Deus fazendo um teste. Fazendo um teste para quê? Para mostrar de maneira clara para Gideão quem é que tinha sido separado para aquela obra. Entenda, Deus tem o seu lugar no corpo de Cristo. Você vai ser usado da maneira de Deus. Não queira se meter a besta de fazer o que Deus não te chamou para fazer. Deus, ele vai te colocar no lugar certo, diante de pessoas corretas, falando a coisa certa, entendeu? E aí é nesse contexto que você vai ser usado. Então Deus aqui, ele quer dar a estratégia correta para Gideão. Por quê? Por causa da pequenez de Gideão diante de Deus. E aí o texto continua, versículo 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porá à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. O que acontece? Deus fala o seguinte, bota o povo para beber água. Surgiram dois grupos, um que pegou a água na mão e trouxe a boca para beber. E outro grupo que abaixou para tomar água, direto na água. Chegou lá nas fontes e abaixou. Dos que trouxeram a água à boca, 300 homens. Os outros 9.700 se abaixaram na água de qualquer jeito para beber a água. Aí olha que interessante o teste. Eu vou ler mais um pouco e já vou explicar. Versículo 7. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo, no vale. Olha que interessante. Olha como Deus enxerga isso. 300 homens trouxeram a água à boca e continuaram vigilantes. Enquanto isso, os outros 9.700 se esbaldaram na água. Foram tomar água de qualquer jeito. Olha que interessante. Está vendo alguns comentaristas falando, e eu aprendi dessa forma e concordo. Aqueles 9.700, eles não eram medrosos. Mas eles eram o tipo de pessoa desleixada. Veja, eu estou com inimigos medianitas perto de mim. Eles estão acampados do meu lado no vale. Um exército de quase 140 mil homens. Um inimigo poderoso. E aí, quando eu chego para beber água, eu vou lá e bebo água de qualquer jeito. Esqueço de tudo. Provavelmente deve ter gente que até pulou na água. Deve ter gente que jogou aguinha um no outro, fez festa. Entendeu? Sabe a turma do oba-oba, a turma desprevenida? Existe muito a aprender com esses 300 homens. Esses 300 homens representam pessoas que até quando estão fazendo as suas atividades mais básicas, que é beber água, elas estão vigilantes à sua volta. Esses 300 homens, se houvesse um ataque surpresa dos midianitas, a maneira que eles beberam água, eles não seriam pegos de surpresa. Por quê? Porque eram guerreiros de verdade, gente madura, gente que estava entendendo que aquele momento era um momento de guerra,
Um momento contra um inimigo poderoso, um inimigo cruel, um inimigo que subjugou eles por 7 anos. Eu estou numa situação dessa, vou beber água sim, vou me alimentar sim, mas vou fazer isso vigilante. Aquilo ali não é um aquapark, não é uma cachoeira aqui do Rio de Morretes para você tomar um banho no domingo à tarde. Ali era a guerra. E é interessante o teste que Deus faz, porque ele mostra claramente a diferença dos dois grupos. Primeiro era o grupo dos covardes. Agora é o grupo dos desleixados, dos inconsequentes. Gente, várias vezes na nossa vida, quando nós enfrentamos as batalhas da vida, nós não enfrentamos essa batalha com a seriedade apropriada. E quem não enfrenta a batalha com a seriedade apropriada, apanha na cara e é derrotado. Gente, não se brinca com a vida. A sua vida é a coisa séria. Os seus filhos são coisa séria. Entendeu? Coisa que exige responsabilidade. Até quando você está se divertindo, você tem que estar vigilante. Vou dar um exemplo muito comum. Quantas famílias não vão perder filhos afogados na praia nesse verão no Brasil? Mas a pessoa não está se divertindo, não deveria morrer afogada, está se divertindo, divertir é tão bom, mas é aí que morre. Entendeu? Então, com esses 300 homens, nós aprendemos uma coisa muito interessante. Eles nos mostram a necessidade de vigilância em tudo na vida, em sermos sérios na vida. Essas pessoas foram esses que Deus escolheu. A turma da festa, a turma que esqueceu do mundo, não, agora vamos beber água, esquece Midianita, esquece tudo, agora é meu momento, vou comer. Aí a hora que você está comendo, o inimigo vem em cima e mata todo mundo. Não é assim que o povo de Deus faz. O povo de Deus é um povo maduro, é um povo consciente, é um povo vigilante. Muitas vezes, gente, pode ver quanto revés que a gente leva na vida por não ser vigilante. É melhor passar por chato do que chorar depois. É melhor o filho chorar do que você chorar na beira do caixão do filho. Grave isso para toda a vida. É melhor seu filho chorar do que você chorar na beira do caixão do filho. Entendeu? Falta firmeza, falta foco. Esses camaradas traziam a água focado. E olha que interessante, no versículo 8 eles tinham equipamento. Eram homens que foram chamados, equipados para a guerra. O pessoal já chegou preparado. Como que eu me equipo para a minha guerra pessoal hoje? Eu tenho que me equipar com as ferramentas do Senhor. Qual a principal ferramenta do Senhor? A oração e a palavra de Deus. Essa é a principal ferramenta. Como que o povo em geral faz? Não ora, não lê a palavra e não conhece princípio bíblico. É só frequentador de igreja, carregador de Bíblia, cantador de hino. Vai pular dentro da água para beber água. E vai ser mandado embora para casa. Porque não vai conquistar nada. Porque quem não é maduro, quem não é sério, não conquista nada na vida. Não chega em nenhum lugar. Por isso que eu falo para vocês que esse capítulo aqui é clássico, é maravilhoso. Ele nos dá princípios que só aparecem aqui. Ou que dessa forma tão explícita, tão prática. Existe situação mais grotesca que uma guerra? Gente, guerra, ou você mata, ou o inimigo vem, mata todo mundo, estupra a sua família inteira. E mata seus filhos na sua frente, depois passa a faca no seu pescoço. Entendeu? Isso é guerra. É grotesco. Hoje nós não vivemos esse tipo de guerra.
Mas o tipo de batalha que nós vivemos no dia a dia tem poder para destruir a nossa vida. O tipo de batalha que nós temos exige seriedade, exige foco. Senão não chega em nenhum lugar. E exige equipamento. Vou reler o versículo 8. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas. Trombeta é para guerra, tá? Trombeta aqui é chofar. Trombeta não é para ficar tocando em igreja do Novo Testamento, porque nós não somos judeus. E a gente não louva a Deus com trombeta, porque trombeta é instrumento de exército. Não é para fazer cântico. Pó, 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 pó. Isso aí é oba-oba. Já viram essas igrejas que parecem tudo judeu? Tem menorá no altar, bandeira de Israel, kippá, toca trombeta, que é o chofar. Ainda falou, cuidado quando toca o chofar. Se um dia falar isso para você, chega do lado, por quê? Tem que tomar cuidado. O que vai acontecer? Percebe? Isso aí não tem poder de fazer nada no mundo espiritual. E a turma está brincando com os altos caminhos de Deus. Eu tenho que estar equipado hoje com uma vida cristã baseada em oração, em culto, em aprendizado bíblico, em cruz, em ser tratado dia após dia. Esse é o meu equipamento hoje, mas entendam, a batalha é tão destruidora quanto. Amém? Amém. Vamos ler mais um pouquinho. Versículo 9. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço Purá, até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, e os amalequitas, e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Deus volta a tratar com Gideão. Primeiro Deus separa o grupo. Olha, 32 mil é muita gente. Ficaram 10 mil. Não, 10 mil é muita gente. Ficou 300. Gente, menos de 1%. Porque 1% de 32 mil seria 320. Então, menos de 1% dos que foram, Deus separou. Aí Deus volta a tratar com Gideão. Fala, Gideão, o negócio é o seguinte, agora você vai descer das montanhas até o vale. E lá eu vou te fazer ouvir o que os inimigos estão falando. E através disso eu vou te fortalecer. Você percebe novamente Deus trabalhando com Gideão. Gente, quantas vezes na nossa vida que a gente olha e fala, Deus, eu não dou conta. Eu não consigo, eu não sou capaz. Aí Deus vem, graciosamente trata conosco. E nos fortalece. E aumenta a nossa confiança. E nos dá estratégias claras como essa. E eu sou capacitado pelo poder de Deus. Percebem? E aí a narrativa continua, versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse,
Não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo esse arraial. Olha que interessante. Novamente você vê aqui Deus dá sonhos a ímpios para cumprir o seu propósito. Olha que interessante, o camarada sonhou com um pão de cevada cercando o arraial, aquele pão de cevada veio, arrebentou tudo. E quando ele contou, o amigo já interpretou. E interpretou correto. O que você percebe aqui? Deus colocando medo nos inimigos. Vocês sabiam que tem pessoas que muitas vezes intentam fazer mal a você? E isso não acontece porque Deus coloca medo no coração delas. Deus faz dar um trelelê que elas sequer tocam em você. E você nem sabe disso. E isso é o retrato bíblico, isso é o que nós enxergamos na Bíblia. Isso é o que Deus está fazendo aqui. Pegou um ímpio, adorador de ídolo, deu um sonho para ele, marcou dia e hora, porque ele foi colocado na beira do acampamento dos amalequitas, aonde Gideão iria. Percebe que não tem acaso, está tudo marcado por Deus? E aí ele conta o sonho, Gideão ouve. E olha que interessante, Gideão entende, através daquele sinal que Deus entregou os midianitas na mão dele. Olha que interessante, versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Qual é a estratégia aqui? Gente, entenda, na vida tem que ter estratégia. Deus é Deus de estratégia, Deus não faz as coisas pela metade. Se você não tem uma estratégia, se você não tem um plano, se você não tem um alvo, você não vai chegar a lugar nenhum. E tem que começar pelo começo. Qual é o começo? Para onde eu quero ir? Aonde eu quero estar daqui a 5 anos? Por exemplo, tem pessoas que, isso é normal de acontecer, que pessoas chegam assim e falam: nossa, eu gostaria de ver Deus agir na minha vida da mesma maneira que age na sua vida. Normal, isso não é problema. Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém. Só que aí cabe uma pergunta: o que você tem feito de prático para chegar nesse objetivo? Porque se isso aí é só uma intenção, deixa eu te avisar, nada vai acontecer. Se você não tiver uma estratégia, se você não tiver um plano claro, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Vai ser um sonhador. Na verdade, é a diferença entre você ter esperança e você ser um sonhador. A esperança, ela é ativa. Eu faço as coisas, entendeu? Tenho um plano, uma estratégia, vou caminhando para o alvo, para as coisas acontecerem. O que a maioria das pessoas fazem? Elas não têm plano, não sabem onde querem chegar, não têm estratégia nenhuma e acham que Deus é obrigado a honrar a vida delas, trazendo algum sucesso para esse tipo de vida desleixado. Deus não é Deus de gambiarra. Deus, ele só trabalha em cima do certo. Tanto é que ele pega o torto como eu e você e capacita.
Mas eu tenho que entender que esse capacitar de Deus, também eu vivo a minha vida. Quem vive a vida sou eu, e é necessário atitudes práticas. O que Gedeão faz aqui? 300 homens, divide em 3 grupos de 100. Olha o que Gideão está fazendo, ele está nas montanhas. Os midianitas estão no vale, um dos maiores vales de Israel, o vale de Jezreel, que é o vale de Meguido, onde deve acontecer a batalha do Armagedon. É um grande vale em Israel. Ele vai cercar o acampamento dos amalequitas, dos midianitas, por 3 lados. E vai deixar uma saída. Concorda que o acampamento tem norte, sul, leste, oeste? Ele cerca 3. E deixa uma saída. Vocês já vão entender por quê. Aí ele pega cada homem, ele dá uma trombeta, que é um shofar. Ele dá um cântaro vazio, que é um vaso, tipo uma garrafa. E ele dá uma tocha para cada um. E aqueles homens vão chegar por cima no arraial dos midianitas com tochas acesas. E vocês vão ver o que aquilo vai gerar no acampamento dos midianitas. O texto continua, versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então trocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando, fugiu. Vou fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Tinha acabado de trocar a guarda. Todo mundo sabe que no acampamento militar, um dos momentos de fragilidade é a troca da guarda. Essa troca de guarda aconteceu à meia-noite. O acampamento estava se reorganizando. O que Gideão faz? Ele usa uma área de debilidade do inimigo para agir. Você vê, essa é uma atitude extremamente prática e humana. Eu vou atacar o camarada quando ele está mais forte ou quando ele está mais fraco? Quando ele está mais fraco. E aí o que acontece? Eles quebram os cântaros nas montanhas. Aquele barulho, imagina 300 vasos quebrando. 300 trombetas tocando ao mesmo tempo. E homens falando. Espada do Senhor, era lá. Espada do Senhor e de Gideão. Gente, eles não sabiam quantos homens tinham. Era noite, não tinha iluminação nenhuma. Eles viram 300 tochas brilhando. E se atrás de cada tocha tinha 1000 homens? E se atrás de cada tocha tinha 500 homens? Então eles pegaram o acampamento de surpresa. E olha que interessante, o cara quando é porreta. Quebrou o cântaro, tocou a trombeta, gritou e partiu para cima. 300 contra 135 mil. Já fizeram a conta de quanto dá? Dá um homem para cada 4 mil, não, para cada 400. Ah, mas é facinho matar 400. Eu, por exemplo, mato 800. O Júlio já não vai precisar fazer nada. Entendeu? Percebe a luta? Eu pergunto, se Deus virasse para você o seguinte, falava, ó, tá vendo aquela galera ali? Tô. É 400 para cada um. Vamos nessa? Você vai falar, você tá louco, irmão? Vai você, eu não sou maluco. É o que você ia falar. Entendeu? Entende porque Deus separou aqueles que trouxeram água à boca? Qual é o tipo de homem
que tem a disciplina tal de seguir exatamente o que o líder está falando, cumprir exatamente o que o líder está falando e com coragem executar aquilo. Vou dar um exemplo que você vai estranhar. O nome da nossa guerra é casamento. Aí o marido vem conversar com o pastor falando: pastor, não aguento mais aquela mulher. Aí Deus fala: filho, quem é que deu a mulher pro irmão? Aí o cara começa a gaguejar, vai falar: foi Deus. O irmão concorda que tudo que Deus dá é bom? Sim. O irmão também concorda que o irmão tem que estar pronto para morrer por aquela esposa sua? Ó, vou dizer uma coisa para você, tem muito cara que vai falar: não, me dá a trombeta, me dá o cântaro, me dá a tocha que eu vou para cima dos 400. Gente, isso é cruz, isso não é moleza. É uma guerra. Se não fosse guerra, não tinha tanta gente com problema em casamento. Entendeu? Por exemplo, filho, a Bíblia manda, fala, ó, a criança entrega ao próprio caminho, vai se perder. Você tem que disciplinar a criança. Você fala: mas Deus é a coisa mais fofa que tem no mundo. É a coisa mais fofa, mas é filho de Adão. É pecador, precisa ser disciplinado. Aí você vai e faz, percebe? Nosso tipo de guerra mudou, tem hora que é pior. Entendeu? Então esses homens aqui eram corajosos. Depois nas aplicações práticas, vou conversar algumas coisas com vocês. Entendeu? Mas entende o que esses camaradas fizeram? Entende porque era aquele tipo de pessoa que ia vencer a guerra? Quem é que com coragem, com confiança de que era Deus... Eu já vi na minha vida, Deus já me deu estratégias que eu não sabia onde iam dar. E eu só fiz porque eu entendi que aquilo era uma direção de Deus. E aquilo foi um tiro no escuro. E deu certo. E isso acontece com todo cristão. Tem coisas que Deus nos desafia a fazer que são um tiro no escuro. Eu não sei aonde vai dar. E em humildade, em obediência, confiando que é o Senhor, tomando todos os cuidados necessários, eu vou e faço. Percebem o que acontece? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 22. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então, os homens de Israel... Vou fazer uma pausa aqui, vou ler o 23. Olha o que aconteceu aqui. Os midianitas fugiram apavorados. E Deus fez o quê? Colocou pânico no arraial dos midianitas. Pânico no nível tal que um começou a matar o outro. Nós já vimos isso acontecer em outras histórias da Bíblia. Gente, sabia que por sua causa, Deus tem colocado gente para brigar um com o outro? Gente que te desejou o mal, que intentou o mal, está brigando um com o outro. E nessa briga um com o outro, você ficou de lado. E a pessoa não teve nem tempo. E se mata um com os outros. Isso é mais comum do que você pensa. Um dia você vai compreender as poderosas obras do Senhor. Tem muita gente que quer o seu mal, não se engane. Tem muita gente próximo a você que não quer o seu bem. Peça discernimento ao Senhor, peça sabedoria. E olhos para ver quem é quem. Quem é amigo, sincero, e quem é cascavel disfarçado de amigo. Entendeu? Uma cobra. Tem muita cobra por aí. Entende agora por que eles cercaram o arraial e deixaram um lado para fugir? No meio da fuga, na noite escura, um homem apavorado, através do pavor que Deus colocou, começou um a matar o outro, confundindo com o inimigo.
Deus faz isso muitas vezes. Eu tenho orado nesses nossos dias. Eu tenho orado, eu e a Paula, Senhor, confunda os nossos inimigos. Traz confusão no arraial dos nossos inimigos. Confunde, Senhor. E se eu fosse você, eu oraria a mesma coisa a partir de hoje. Sempre que você lembrar, Senhor, confunda os inimigos da igreja. Confunda esses homens maus, que as obras deles não prosperem. Bota confusão, Senhor. Nunca houve uma época tão apropriada para esse tipo de oração. Nunca houve uma época tão apropriada como essa. Quero ver se não vai tacar a espada um no outro. Entende? Só para vocês terem uma ideia, Operação Lava Jato, maior operação de combate à corrupção. Não quero falar de política. Mas olha que interessante. Aparentemente 2 partidos que era política do café com leite, ora um, ora outro no poder, acabaram se engalfinhando. E as 2 estruturas foram desmontadas. Lógico, hoje voltou um monte de coisa. Mas percebe? Colocou confusão no arraial dos inimigos. Entendeu? Isso é mais comum do que você pensa. Por isso que nós temos que orar. Nossa oração é eficaz. Senhor, bota confusão no arraial dos inimigos. Em todos os arraiais, desde a escola do seu filho até seu trabalho, até o governo do seu país. Senhor, é inimigo da cruz? Põe confusão, que a espada de um vire contra o outro. Da mesma maneira que o Senhor fez com Gideão e os 300. Que se faça com os inimigos de Cristo e da sua igreja. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais para encerrar. Versículo 23. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas, até Bet-Bará, e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-Bará e o Jordão, e prenderam os 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. O que acontece? Eu vou começar aqui com uma das principais aplicações aqui. O que acontece? Gideão vence a guerra. Bota 135 mil homens para correr. Nós vamos perceber que nessa empreita, 120 mil homens morrem. Nessa empreita. Só que ele não só venceu a guerra no vale. Ele botou o povo para perseguir os inimigos. E foi atrás dos líderes. E cortou a cabeça dos líderes. E a cabeça deles foi trazida. Gente, entenda. O ato de cortar a cabeça nos lembra que herói da Bíblia? Mais ou menos 250 anos depois. Um menino de aproximadamente 17 anos vai enfrentar um gigante. E esse menino vai para cima do gigante com uma funda e com pedras. O nome dele é Davi. E ele manda uma pedra certeira, capacitado por Deus para acertar no capacete de Golias, num dos poucos lugares que passava. E Golias tomba, e em vez desse menino comemorar, ele vai correndo, pega a espada de Golias e arranca a cabeça. Isso fala de vencer as batalhas até o fim. Da mesma maneira, na nossa vida, entenda, o inimigo na sua vida que não for vencido até o fim, num determinado momento, ele vai se levantar e vai te incomodar de novo. Só existe um caminho na vida do cristão, é vencer as suas lutas até o fim. Concluir. Entendeu? Como é que é o nome dos figura? É Oreb,
Oreb e Zeeb. Ó, Oreb e Zeeb não incomoda mais. Esses aí mandei para a cidade do pé junto. Esses não atacam mais Israel. Esses 120 mil homens virou tudo defunto. Matei tudo. Da mesma maneira, na sua vida, tudo aquilo que você luta. Gente, só existe bênção completa para quem vai até o fim. Para quem vence o problema até o fim. Vitórias parciais são boas? Sim, mas não resolve o problema. Aprenda a vencer suas lutas indo até o fim, em tudo. É que nem uma faculdade, só vale quem termina. Quem não termina não tem diploma. É que nem um carnê que você comprou uma casa. Só vale quando você paga a última parcela. Senão você vai ter o quê? Prejuízo. Se você comprar um carro financiado, vendendo a metade do carnê, você perdeu dinheiro. Você trocou 6 por meia dúzia. Qual é o defeito da nossa geração? Vem a primeira vitória, não, Deus já está fazendo, tá bom, encostou. Parece que o maligno, que não é bobo nem nada, ele dá uma disfarçada, sai de tangente, para de incomodar. Só que entenda, o maligno tem uma maneira de agir interessante, de tempos em tempos ele vem dar uma empurradinha na porta. Se a porta não estiver trancada, ela vai abrir. Se ela abrir, ele vai incomodar de novo. O que é a porta trancada? Venceu até o fim. Qual é o meu problema? Meu problema é o mau gênio. O que eu vou fazer? Eu vou tratar o meu gênio até o fim. Até ser tratado pela cruz de Cristo. E vou ser transformado pelo poder do Espírito Santo até o fim. Porque se eu não fizer isso num determinado momento, a jararaca véia vai levantar, a cobrona véia vai levantar. Assim que pisar no seu calo, você vai ver a serpentona levantar. Psss, em nome de Jesus. Já viu o crente assim? Jesus. Cuidado, gente. Tem gente que é derrotada em coisas que ele pensou que tinha vencido, mas não foi até o fim. E aí o problema volta e se quebra. Aí o que acontece normalmente quando o inimigo volta? Qual é o pior tipo de fera para ser combatida? É uma fera acuada. Se a fera está acuada, ela é muito mais perigosa do que um animal solto. Um lutador que já está para ser derrotado se torna muito mais perigoso do que um lutador em início de combate. É o que acontece muitas vezes na nossa vida. Sabia que se tem coisa que você está sofrendo hoje que não precisava? E você só está passando por isso porque você não foi até o fim. Você não resolveu até o fim. Isso em todas as áreas, todas as áreas. Trabalho, casamento, finanças, educação de filhos, vida cristã. Tem crente até hoje lutando com a preguiça. Tem crente que está há anos na igreja e não consegue manter uma consistência de oração, leitura bíblica e frequência a cultos. Por quê? Porque ele não foi até o fim. Não posicionou 100%. Não, aqui é o seguinte, minha vida é assim. Fora isso, vou fazer o resto. É assim que se vence. Não tem essa, vamos ver, pastor, vamos ver se dá. Entendeu? Veja, pastor não pode viver sua vida. Quando você entra num aconselhamento pastoral, você tem que ouvir a verdade bíblica. Essa é a responsabilidade do pastor, te mostrar a teologia bíblica daquele assunto. Mostrou a teologia bíblica daquele assunto, o único papel que o pastor vai ter é de orar e ter um acompanhamento, mas quem vai fazer é você. Qual é o problema das pessoas? Elas querem se apoiar nos outros para viver a sua vida. Não vai dar certo. Quem vive a sua vida é você. Quem vence suas batalhas é você.
Esse é o trato pessoal de Deus com você. Porque quando você vence o inimigo até o fim, você olha todo feliz e fala, olha, Deus fez uma obra na minha vida. Ó, esse inimigo aí eu não botava fé que ia vencer, não. Mas Deus me capacitou e eu consegui. Pode ver, a gente não vai até o fim nas batalhas. É tudo pela metade, tudo. É no nosso temperamento, é na nossa vida financeira, é na nossa vida cristã, é tudo pela metade. Aí quem faz tudo pela metade vira alguém medíocre. Alguém medíocre vai ter resultado medíocre. Alguém focado, que vence suas lutas até o fim, figurativamente falando, vai voltar com a cabeça dos inimigos. Ó, esse aqui não incomoda mais, Bruno. Pode jogar futebol aí com a cabeça. Não tinha futebol naquela época. Percebem? Gente, isso aqui é um ensino aqui muito importante. Você tem que retirar. Que mais que a gente aprende aqui? Veja, fazendo uma recapitulação, Deus não é Deus de oba-oba. Não se engane. Não confunda alegria, júbilo, não confunda uma confiança. Deixa eu pegar um pouco de água aqui. Não confunda uma confiança no poder de Deus com oba-oba. Entendeu? Muitas vezes a gente acha que Deus é Deus de oba-oba. Deus não responde oba-oba. É muito legal, é bacana se alegrar no Senhor, mas passou o momento da alegria, vai para a luta de novo. Vai cavalgar atrás dos seus inimigos e volta com a cabeça deles. Que mais que nós aprendemos? Veja, gente covarde, gente amedrontada, não é apto para fazer a obra de Deus. E não consegue ter vitória na sua vida. Sabe, vai chegar momentos, tá vindo aqui um exemplo, nós temos que cuidar dos nossos filhos. E também temos que zelar pelo nosso cônjuge. Vai haver um momento, você vai ter que olhar nos olhos do seu cônjuge e falar, olha, isso aí que você está fazendo está errado. E diante da palavra de Deus, nós não podemos fazer isso. E nós precisamos resolver isso agora. Porque a partir de hoje eu não vou admitir mais esse tipo de coisa fora da palavra. E se precisar, nós vamos conversar com o pastor agora para pegar um conselho e ver se essa é a direção bíblica correta. Filho, viver essa vida que você está querendo viver debaixo do teto do papai? Não. Se você quiser viver desse jeito, você vai trabalhar, você vai se sustentar, você vai cuidar da sua casa, você vai cuidar da sua roupa, mas debaixo do meu teto, não. Irmão, esse pecado que o irmão está cometendo, aqui na nossa igreja, nós não vamos admitir. Então, ou o irmão se arrepende, ou o irmão vai ter que se retirar do nosso meio, não é bem-vindo. Isso é ser crente. Isso é ser sério. Tem muito problema que você está tendo na vida porque você foi frouxo. Não estou falando para quebrar o pau. Ser firme não é quebrar o pau. Ser firme é ser firme, com calma, com paz. Baseado na palavra do Senhor. Se você for covarde, você não vai conseguir fazer isso. Se você for genioso, pior ainda, que vai começar a Terceira Guerra Mundial, porque você não sabe como fazer. Entendeu? Quero ver se chegar para a pessoa e falar, olha, a palavra de Deus proíbe isso. E no nosso casamento, não dá para admitir isso. Liga agora para o pastor e marca um horário com ele para ele confirmar essa direção conosco. Quero ver se o papo não muda. Quero ver se a porca não torce o rabo. Entendeu? Nós somos muito frouxos, a gente não quer exclamar, não, deixa pra lá. Deus é amor. Tadinho do irmãozinho, só tem 3 amantes, tadinho, ele é carente. Foi criado só pelo pai.
Aí não pode ver um rabo de saia, sai correndo atrás, coitado. Dorme na segunda-feira com uma, na terça-feira com outra, quarta-feira ele é carente. É assim que o pessoal faz hoje. Deus é amor. É amor da porta para a rua, aqui não. Percebe em que nós transformamos o Evangelho? Percebe por que tem cadeira vazia aí do seu lado? Outro dia eu estava vendo o Granconato falando, nossa, me abençoou a vida. E o Granconato falando que muita igreja boa que ele conhece é tudo pequenininha, do tamanho de um ovinho. A própria igreja deles tem 80 anos, 210 membros. E pelo que ele narra lá, os caras são duros. A igreja não admite pecado no meio. Ele que tem que botar um pano quente. Não, irmãos, vamos esperar um pouquinho. Não, pastor, é melhor resolver logo, depois se a pessoa se arrepender, volta. Mas vai lá ver a vida dos crentes como é que é. A vida dos caras está andando. Um casamento que você permite coisa fora da palavra, como é que vai prosperar? Uma casa dividida, como é que vai prosperar? Um lugar onde o marido não é respeitado e não respeita a esposa, como é que vai ter paz? Vai colher só confusão. Agora, tem coisa que você não faz porque você é covarde. E aí não dá certo. Amém? Pense nisso. Que mais que eu marquei aqui? Necessidade de ser vigilante. Essa foi a palavra inteira, né? Trazer água à boca. Gente, vigilante não dá mole. Ó, quem anda comigo, essa característica, eu era uma pessoa, não era não. Foi Deus mesmo, não era não. Vai. Veja, eu procuro ser vigilante em tudo, e a Paula também. E tem hora que eu passo por chato e tem hora que ela passa por chata. E tem hora que eu não aguento a chatice dela em ser vigilante, e ela não aguenta a minha chatice em ser vigilante, mas isso nos protege. E nós já evitamos. E olha, mesmo sendo vigilante, leva cada bolachada na fuça. O inimigo vem dar na boca. Bum! Dum, 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 dum. Você passa a mão e fala, sem vergonha. Pera lá. Você me arrancou sangue, agora eu vou dar duas. Entendeu? É assim que a gente tem que ser. Não pode poupar. O inimigo levou uma, dá duas. Está atacando seus filhos, vai pegar mais firme em oração. Está mexendo com o seu casamento, você vai aplicar mais ainda os princípios de Deus. E vai ser mais vigilante, vai ser mais firme, mais cuidadoso. Quero ver se ele aguenta, quero ver quem vai correr. Que mais que eu anotei relembrando? Que Deus prepara e capacita para as lutas, com certeza. Nosso preparo e capacitação está aqui na comunhão e está na oração. Esse é o tripé da fé. Leitura bíblica, oração e frequência de culto. Sem esse tripé, você não chega em nenhum lugar. O que acontece com esse tripé aqui se eu tirar uma perna? Ele cai na hora. Agora, olha que interessante, um tripé de 3 pernas eu coloco até em terreno irregular, que ele não cai. Se o chão está torto... Sabe casa de caipira? Casa de caipira é de chão batido. O banquinho é de 3 pés. Porque aí no caso o caipira é o contrário. Se fizer 4 pés, ele tem que alinhar o chão. Aí dá muito trabalho. Entendeu? Mas esse é o tripé da nossa fé. O que mais que eu coloquei aqui? Eu acho muito legal isso. Deus coloca pavor nos nossos inimigos. Deus age no escuro, a gente não sabe, nós não conhecemos os caminhos de Deus, nós não sabemos o que Ele faz. Existem milhares de situações que nos envolvem que nós sequer sabemos o que Deus fez. Desde um bandido que vai atravessar uma rua com você parado no sinaleiro, pensando em assaltar alguém, olha para sua cara, vê o incrível Hulk. Aí você fala, mas é a irmã Paula. Mas o cara viu o Hulk. E por N ideias ele não vai. Gente, centenas de coisas acontecem que nós não vemos o agir de Deus. E pode ter certeza. Ele coloca pavor, ele coloca confusão no arraial dos seus inimigos. Até daqueles inimigos que você nem conhece.
estratégias divinas para realizar propósitos. Por que a gente ora? Por que a gente lê a Bíblia? Quando eu oro, eu falo com Deus. Deus me ouve. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho estratégias. Quando eu frequento o culto, eu glorifico a Deus, aprendo a Bíblia. Também tem estratégias. Com certeza, nessa pregação aqui, Deus levou você a pensar em algo que até o dia de hoje você não tinha pensado. E você já começou a enxergar isso de maneira diferente. E a partir de hoje você vai começar a agir de maneira diferente, de uma forma diferente. Isso é uma estratégia de Deus. Isso é saudável, é assim que tem que ser feito. Por quê? Porque Deus tem uma série de obras a fazer através de você e em você. Para que essas obras aconteçam, todos esses pontos aqui têm que ser atentados. Tudo isso aqui é importante. Então, permita-se ser tratado por Deus. Dê resposta e avance, amadureça e conquista tudo aquilo que Deus tem para você. E realize tudo aquilo que Deus tem para você realizar. Esse é o principal alvo da nossa vida cristã. Além, lógico, de nos tornarmos parecidos com Cristo. Mas coloca na sua cabeça, Deus tem uma obra para ser feita. E você participa ativamente dessa obra. Ele vai fazer, ele vai capacitar, ele vai trazer unção. Mas quem vai viver essa obra é você. Por isso que tudo isso é importante. Que o Senhor realmente venha nos fortalecendo, venha nos dando inteligência, venha nos dando estratégia, para que nós possamos realizar todas essas coisas tão bacanas. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro te agradecendo, Senhor, por tanta coisa linda, tanta coisa boa, que nós possamos, Senhor, estarmos sendo edificados pelo teu poder, que possamos ter discernimento, sabedoria, foco. Não permita, Senhor, em nós nenhum tipo de covardia, mas ao contrário, que nós tenhamos intrepidez e coragem vindas da parte do Senhor. Sê conosco, nos capacita, em nome de Jesus. Amém. Amém.